Olá, estamos começando mais uma edição do programa Assembleia do Campo. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o secretário estadual da Agricultura, Enio Bergoli. Doutor Enio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Estamos aqui para falar um pouquinho da agricultura que está presente em quase todos os municípios do Espírito Santo. Bom, vamos começar então com uma boa notícia, né? A questão do crédito de custeio e investimento para os produtores rurais. 1 bilhão e 800 milhões, é isso, secretário? É isso, nós já batemos o recorde de aplicação de recursos de crédito rural no último ano safra, que foi de janeiro de 2010, de julho de 2010 até junho de 2011. E agora nós elaboramos um amplo programa, um amplo plano de aplicação de crédito, que envolveu e está envolvendo os 4 bancos que aplicam crédito aqui no Espírito Santo, o Banco do Brasil, o Banco Nordeste, Banesp e Bandes, e o sistema cooperativo através do Sicob. Além das organizações dos produtores, como o FAES, a FETAIS, a Federação de Pesca, a OCB, nós estamos, digamos assim, pela primeira vez, elaborando e disponibilizando recursos de crédito em volume recorde também, 1 bilhão e 800 milhões, nunca aplicamos na nossa história, e focando algumas áreas importantes de aplicação de crédito e também priorizando o público. 80% de nossos agricultores aqui do Espírito Santo, eles são de base familiar. Por isso que nós estamos também direcionando essa aplicação numa ação conjunta para esses agricultores que necessitam especialmente de crédito de investimento. No caso, este crédito, o senhor explicou bem, né? Para investimento e para custeio, né? Sim. Há um tempo atrás, os produtores, principalmente de café, eles tinham muita dificuldade de conseguir esse crédito. Isso está mudando? Os volumes de crédito rural, eles têm sido ampliados pelo governo federal e muito nos últimos anos. Há um tempo, no passado, nós tínhamos recursos, digamos, insuficientes como um todo, e eles eram mais direcionados para custeio. Como se ampliou em muitos recursos para o crédito rural, felizmente nos últimos anos, está avançando a aplicação em recurso de investimento. O que é recurso para investimento? São aqueles recursos em que os agricultores tomam como crédito no banco e utilizam, digamos, para uma nova implantação de uma lavoura, para aquisição de uma máquina, um trator, por exemplo, um caminhão para comercialização, um descascador para melhorar a qualidade do café, uma ordenhadeira para pecuária leiteira, ou seja, são investimentos que vão durar por vários ciclos de produção. Então esse é o recurso que muda a realidade dos agricultores e muda para melhor. Ele aumenta a produção, ele melhora a qualidade da produção. O outro crédito, a outra modalidade é o custeio, que é importante também, mas na verdade não muda o parâmetro, digamos assim, ou quase não muda o indicador técnico das lavouras, das criações. São os insumos, são aqueles recursos utilizados durante um ciclo de produção, durante um ano. Então são fertilizantes, são recursos direcionados para fertilizantes, mão de obra, calcário, enfim, essa é a diferença. E no caso para a agricultura familiar, isso é muito importante, nós estamos prevendo desse montante de 1 bilhão e 800 milhões, cerca de 700 milhões de reais para a agricultura familiar. E o que é muito importante, cerca de 60% desses recursos, desses 700 milhões de reais, para essa modalidade de investimento. E é importante também a gente registrar que um agricultor familiar, pelo porte que tem, ou seja, são agricultores que utilizam a mão de obra da própria família normalmente, não sei, em algum período de colheita, que recorre a alguma mão de obra de fora, mas eles têm pequeno espaço para produzir. Então, não vai ser através do volume de produção que eles vão impactar o mercado fortemente ou gerar renda fortemente. Então, nós precisamos agregar valor a essa produção. E um equipamento, por exemplo, como um descascador de café, que permite que esse agricultor familiar possa fazer um café de qualidade, um cereja descascado, custa aí até 10 mil reais. E a novidade, uma das grandes novidades desse plano, é que recursos de crédito para investimento e para o agricultor de base familiar em volumes até 10 mil reais, este custo é de apenas 1% ao ano, ou seja, é uma taxa negativa. A inflação do país para um ano é projetada na faixa de 6% a 7%. Como ele só vai pagar 1% de juros, então ele acaba pagando menos do que recebeu. Então por isso nós estamos direcionando o crédito para este público que predomina no Espírito Santo e para essa modalidade que é o que muda a vida das pessoas no campo, especialmente os agricultores de base familiar. Bom, secretário, e esse crédito ele é concedido assim, diretamente ou ele tem um prazo de validade?
Olha, desde julho, né, os recursos já estão disponíveis nas agências bancárias dos 4 bancos que operam e também do sistema cooperativo. Então, se o agricultor, né, ou pescador, né, o pecuarista, enfim, tiver alguma dificuldade, basta ele procurar, né, os escritórios do INCAPER. Nós temos escritórios em todos os municípios, ou a Secretaria Municipal da Agricultura do município, ou diretamente as agências. Nós temos agências, né, desses 4 bancos do Sicope em todos os municípios. É claro, né, pelo menos um ponto de referência de crédito vai ter, ou do Banestes, ou do Bandes, ou do Banco do Brasil, né, ou do Sicope, ou do Banco Nordeste. Em alguns casos tem até os 4 pontos em alguns municípios maiores. Enfim, né, basta buscar informação diretamente nas agências ou através dos escritórios locais do INCAPER ou das Secretarias Municipais de Agricultura. E quais áreas elas foram estabelecidas como prioritárias nesse crédito? Nós estabelecemos 4 áreas principais por razões muito lógicas. 3 por uma questão de formação de renda, ou seja, cafeicultura, pecuária de leite e fruticultura. Essas 3 atividades, né, elas representam mais ou menos 80% da renda rural, ou seja, aquela renda que fica com os produtores. No caso da cafeicultura, é melhoria da qualidade, né? Nós não podemos vender café commodity. São os pequenos agricultores, né, que produzem café aqui no Espírito Santo, em quase, né, para a maioria dos municípios. Então nós queremos agregar valor. Então é cafeicultura e agregação de valor, equipamentos para fazer um cereja descascado. Na fruticultura é ampliação, ou seja, nós temos aí 11 polos, caminhando para 12 polos de fruticultura, com recursos do governo, com incentivo, com vários parceiros, nós queremos ampliar. No caso da pecuária de leite, é a modernização tecnológica. A pecuária de leite ocupa cerca de 50% do espaço em que a gente faz agricultura no Espírito Santo e gera apenas 20% da renda. Então nós precisamos avançar com tecnologia, né? Como, por exemplo, pastejo rotacionado, irrigação de pastagem, melhoria do padrão genético do rebanho, ordenhadeiras. Então tem recursos para isso. Nós vamos avançar tecnologicamente na pecuária para produzir mais leite, mais carne, ocupar menos espaço, menos área e sobrar área para se fazer a diversificação agrícola através da fruticultura e a recuperação ambiental. E um quarto grande item de prioridade que nós chamamos agricultura poupadora de recursos naturais. Não cabe mais nesse 3º milênio se fazer uma agricultura, né, se exaurindo os recursos naturais. Então nós queremos avançar em sistemas agroflorestais, agricultura orgânica, agricultura agroecológica, agricultura de baixo carbono. Tem recursos para isso, recursos a taxas muito baixas de mercado. Mas não vão faltar recursos para as demais atividades, avicultura, suinocultura, né, aquicultura, enfim, todas as outras. Mas nós estamos direcionando para este contexto, né, em que 80% dos produtores produzem ou têm a sua renda, né, oriunda da fruticultura, cafeicultura e pecuária de leite. O senhor citou agora há pouco a avicultura e suinocultura. Há um momento, né, que se fala em crise no setor por conta da questão do milho, que vem de fora, que acaba chegando a preços muito altos aqui no Espírito Santo. Há uma perspectiva, um estudo, uma ação que possa minimizar esse problema? Sim, nós temos um grande gargalo. Esse é um gargalo histórico da avicultura e suinocultura. Hoje, mais de 90% das nossas necessidades, né, de milho, né, e também de farelo de soja, tal, vem da região centro-oeste do Brasil, a mais de 2.000 quilômetros, e há um custo de frete para isso. Nós tivemos algumas dificuldades com os leilões nacionais, né, que de certa forma colocam um custo mais baixo aqui, mas nós já tivemos uma reunião recentemente, na semana passada, né, no gabinete do governador Renato Casagrande, com todos os segmentos envolvidos, agricultura, Conab, a representação de avicultura e suinocultura, né, e foi incluído, inclusive, no PPA da União, que vai ser votado agora, PPA 2012-2015, recursos para a gente construir silos e armazéns. E o governo do estado já sinalizou positivamente, uma vez incluído, né, esse montante de recursos no orçamento do Ministério da Agricultura através da Conab, isso já foi proposto. Nós vamos desapropriar um terreno em área que estamos ainda definindo, mas possivelmente em Viana, né, para ter uma logística melhor e fazer com que esses insumos cheguem num custo mais baixo. Além disso, né, tem uma equipe também estudando a questão do frete, né, via ferro, que pode baratear os custos, enfim, tem muitas alternativas para isso. Agora, por um lado, é importante registrar que esse milho também, que chega aqui, né, que vem a 2.000 quilômetros, sai da região centro-oeste, chega aqui, ele também embarca para um oceano, né, de navio, vai a milhares e milhares de quilômetros e viabiliza a suinocultura e a avicultura de outros países.
Então, na verdade, o mundo ainda tem desvantagem com relação ao Espírito Santo, mas nós capixabas temos desvantagem em relação a outros estados do Brasil. Falando em preço, né? Um dos principais questionamentos dos produtores é com relação à alta carga tributária, Enio. Como que isso está sendo convertido, né, para a questão do dia a dia do produtor? Olha, é até interessante. Recentemente, né, nós fizemos um grande estudo com relação à carga tributária do leite, por exemplo, né, e reduzimos drasticamente, né. Com isso, nós demos uma competitividade ao governo ao conceder essa redução de carga tributária e outros investimentos já estão surgindo. Por exemplo, vai ser montada uma fábrica de leite longa-vida no norte recentemente, já tem empresários discutindo. A Celita me comunicou essa semana, né, está ampliando o seu parque industrial justamente em função de redução de carga tributária. A carga tributária, né, ela é um jogo, digamos assim, entre os estados do Brasil. Então a gente tem que dar alguns passos aqui de redução, mas acompanhar o que está acontecendo nos estados. E o governo também precisa arrecadar. Nós temos uma crise muito forte na pesca e na aquicultura. Nós estamos reduzindo a zero o ICMS para o pescado, né? Seja o pescado de mar, seja o peixe produzido em águas interiores, ou mesmo na maricultura, né? Mas cultivado, ou seja, não se paga mais tributo com relação à proteína de origem animal vindo da pesca e da aquicultura. Então, aos poucos, nós estamos fazendo esses ajustes. No caso do café, nós já temos uma equalização entre os estados, né? E agora, em termos de níveis nacionais, será reduzido o PIS e COFINS, vai zerar. A questão em relação, vai ser, digamos, a mesma coisa que já se faz em outros setores. Então, aos poucos, nós estamos ajustando. Na verdade, os preços dos produtos agrícolas, né, eles não estão aviltados, nem estão, digamos, crescendo ou fortemente impactados em função de tributos. São outras causas, né? Nós vivenciamos algumas crises mundiais, nós temos economias no mundo que crescem, né, muito fortemente a classe média, à medida que se incorpora mais classe média, por exemplo, na China, na Índia, né, em alguns outros países, no próprio Brasil, na Rússia, né, há uma demanda maior por alimentos, por frutas, por café de qualidades, enfim, e isso pressiona os preços para cima. O que pode ser ruim num primeiro momento para quem consome, mas pode ser muito bom para quem produz, no caso, os produtores rurais. Bom, doutor Enio, então a gente vai finalizar esse bloco um pouquinho mais cedo. Você não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do programa Assembleia do Campo, falando sobre exportações. É um instante só. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Assembleia do Campo, que hoje está recebendo o secretário estadual da Agricultura, Enio Bergoli. Bom, Enio, temos uma boa notícia para a questão do agronegócio capixaba, né? As exportações têm meta aí de bater recorde, é isso mesmo? Isso, esse ano de 2011 nós vamos chegar pela primeira vez numa marca de 2 bilhões de dólares em exportações de produtos do agronegócio capixaba. É bom se frisar que há uma diferença entre agronegócio e agricultura, uma diferença conceitual, acadêmica, né? Quando nós falamos produtos da agricultura, nos referimos àqueles produtos que são produzidos dentro das propriedades. Nós não consideramos, digamos assim, as agregações de valor ao longo de uma cadeia produtiva, que no caso da agricultura são basicamente 4 grandes elos. Temos o elo da produção rural, mas para se fazer produção rural nós precisamos de insumos fertilizantes, esse é um outro elo. Também precisamos de agroindustrialização, ou seja, um terceiro elo, e também a distribuição e consumo. E é importante frisar também, né, que as pessoas às vezes não têm essa relação, né? Mas como é que se considera um produto do agronegócio, né? Quando mais de 50% da matéria-prima de um produto, né, industrializado, né, vier da agricultura, este é um produto de agronegócio. Por exemplo, né, a Chocolates Garoto, que é uma empresa ícone aqui para nós capixabas, né? É uma empresa de agronegócio, porque o chocolate é um produto do agronegócio. O que é chocolate? Né? É cacau, leite em pó, né? Açúcar de cana, amêndoas, enfim. Basicamente, toda a composição do chocolate vem de produtos, né, da agricultura. Assim como o álcool, né? Assim como essa roupa que eu estou usando de algodão, sapatos, cintos, enfim.
né, a agricultura e o negócio está presente na vida das pessoas na hora que acorda com o café da manhã, na hora que vai dormir. Essa mesa que nós estamos aqui, né, de madeira, né, a movelaria, né, é uma indústria que tem como base matéria-prima florestal, vem de árvores plantadas, enfim. Né? No Espírito Santo, 30% do PIB capixaba provém do agronegócio. Para o Brasil, 25%. Em outras palavras, aqui no Espírito Santo, o agronegócio, ou seja, a agricultura e seus negócios associados, é proporcionalmente mais importante para a formação de bens e serviços para a economia do que é para o país. Falando em agronegócio, a gente não pode deixar de lembrar do biodiesel, né? Que veio aí como uma promessa de agregação de valor para a renda dos produtores, né? Como é que estão as discussões com relação à produção do pinhão? Nós lançamos neste ano o polo de Pinhão Manso na região noroeste do Espírito Santo. Né? São cerca de 17 municípios já envolvidos, né, com metas ousadas. Um grupo italiano, né, a Novabra, está investindo aqui. Esse grupo tem uma grande rede de postos de combustíveis na Itália, tem necessidades de importação desses produtos, já tem o terreno já para fazer a fábrica, né, já deu início a todos os licenciamentos, já está fazendo fomento, ou seja, já contratou um grupo de técnicos, né, que está dando assistência técnica, levando insumos, fazendo adiantamento aos produtores, adiantando mudas. Né, vai ser um polo interessante para diversificar a renda do Noroeste. Nós não imaginamos que nenhuma propriedade vá produzir somente pinhão. Né, essa região noroeste do Espírito Santo, a cafeicultura de conilon é a atividade mais importante, mas dá para compor, inclusive em termos de ocupação de mão de obra, ou seja, o conilon tem um período de colheita que vai de abril normalmente até julho, e o pinhão manso, provavelmente a colheita aqui no Espírito Santo vai ficar entre dezembro até março, então você acaba até utilizando as ociosidades de mão de obra. Então nós acreditamos sim. Né, temos essa parceria do INCAPER, com a Secretaria, que é um órgão vinculado à Secretaria da Agricultura, com o setor privado, com o empreendedor. Já existe um programa de fomento que está em andamento. Falando dessas novas iniciativas, né, não tem como a gente negar a importância do INCAPER na disseminação de novas tecnologias, de novos conhecimentos mesmo para o meio rural. Bom, no interior, o que se fala, né, entre os produtores é justamente a carência de alguns profissionais para levar esse conhecimento até eles. Não digo assim regiões mais ricas, né, como a região serrana, mas só citou a região noroeste, que é uma região que é bem carente. Como contornar esse problema? O INCAPER está fazendo 55 anos agora em novembro. Eu sou um servidor de carreira concursado do INCAPER, há quase 26 anos. Então, uma instituição realmente renomada, com muitas premiações nacionais e internacionais, faz pesquisa, faz assistência técnica, trabalha com os produtores. No campo da assistência técnica, nós temos um grande gargalo. Não só no Espírito Santo, mas no país como um todo. Por que há um gargalo? Né? Porque predomina essa agricultura, que nós chamamos de agricultura de base familiar. Aqui, né, cerca de 80% dos imóveis, né, das propriedades rurais, né, são propriedades de base familiar. E esses agricultores, eles são mais dependentes da assistência técnica pública, porque eles não têm renda suficiente para contratar uma assistência técnica privada. Felizmente, nos últimos anos, né, as cooperativas têm contratado técnicos que estão auxiliando na assistência técnica e extensão rural. As secretarias municipais de agricultura também evoluíram muito com relação à contratação de técnicos. O INCAPER também contratou técnicos e no momento, ou seja, nós temos já um concurso público autorizado, nós vamos fazer um concurso público para recompor um pouco os quadros, mas o Estado não vai ser mais hegemônico enquanto provedor de assistência técnica. Né? Existe um novo modelo de ATER no país, isso é uma lei federal que considera nesse sistema público de ATER, né, os sindicatos, as cooperativas, né, as secretarias do Ministério da Agricultura, o próprio INCAPER. Nós temos um déficit sim, né, mas estamos equacionando uma parte desse déficit, nós vamos cobrir reforçando os quadros do INCAPER num concurso que já está autorizado e possivelmente no início de 2012 esses técnicos já estejam, digamos, entrando para o INCAPER e reforçando um pouco mais esse que é um gargalo muito importante. Bom, Enio, o foco, então, da Secretaria Estadual da Agricultura são os agricultores familiares, é isso? Sim, a agricultura é o público prioritário da agricultura, da Secretaria de Agricultura, porque este público
depende de ações de governo, de ações públicas, né? Mas nós temos ações direcionadas também para a agricultura não familiar, como, por exemplo, crédito, né, ambiente tributário, articulações, enfim, a própria assistência técnica, encontros, você direciona para a agricultura familiar, mas os outros agricultores também vão lá participar de uma capacitação. Agora, quer dizer, além do público, em termos de áreas temáticas, né, nós trabalhamos com todas as culturas e criações do Espírito Santo. Temos programas direcionados para todas as culturas e criações. E também temos uma frente muito importante de projetos no campo da infraestrutura rural, que é um gargalo no país como um todo e aqui no Espírito Santo, né? Nós estamos aí, né, com uma agricultura já secular no Brasil, né? E nós temos ainda problema na área de estradas, telefonia, energia, né? E aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós temos um programa que é um exemplo para o país, que é o programa Caminhos do Campo, né, que já chegou aí em 90 trechos, mais de 50 municípios, 650 quilômetros já pavimentados. Hoje nós temos 19 obras em andamento, outras 11 em licitação, ou seja, nós estamos levando uma pavimentação para aquelas comunidades, né, caracterizadas como de agricultores familiares, que têm opções de agroturismo, né, e uma pavimentação não serve somente para melhorar os aspectos de comercialização agrícola, induz a novos negócios, como por exemplo agroturismo, artesanato, enfim, no rural não se faz somente agricultura, né? Nós temos outras ações, outras expressões que compõem a renda. Importante também os nossos programas na área de habitação rural, né? Na área de energia produtiva e também com outros públicos, por exemplo, nós trabalhamos com a juventude rural. Aqui no Espírito Santo, nós temos ainda 111 mil jovens rurais com idade entre 15 e 24 anos, que têm indicadores sociais, digamos assim, bem inferiores aos indicadores dos jovens urbanos. Por exemplo, né, mais de 82,5% dos jovens rurais são oriundos de famílias que têm renda per capita de até um salário mínimo, né? 46% dos jovens rurais capixabas têm menos de 4 anos de ensino formal, né? 78% dos jovens rurais capixabas têm menos de 8 anos de ensino formal. Então nós temos um amplo programa de juventude rural, né, treinando, capacitando, qualificando esses jovens, não só na parte tecnológica, mas na parte gerencial, né, com ações também na área de inclusão digital, né, nas áreas de cultura, de turismo, enfim, né? Esse programa é um programa que visa, né, sustentar, digamos assim, uma reprodução de um modelo importante que nós temos aqui, que é a agricultura familiar. Se os jovens continuarem migrando, essa agricultura familiar se esfacela no Espírito Santo. Daí, né, recentemente, né, este programa ter sido o primeiro programa público agraciado, premiado pelo prêmio Dom Luiz Gonzaga, né, o programa Valorização da Juventude Rural da Secretaria. São muitas as ações, né, porque a agricultura é muito diversificada também. Fazendo esse caminho inverso, o jovem está, né? Que antigamente ele ia embora em busca de emprego, talvez um pouco de estudo, alguns em busca de estudo, e agora eles estão conseguindo ter esse estudo, permanecer no campo e principalmente produzir com foco na preservação ambiental, né? Exatamente isso, quer dizer, no momento, né, nesse exato momento que estamos conversando aqui, nós estamos com 13 turmas de qualificação, curso de 250 horas para jovens, que abordam os aspectos técnicos, gerenciais e ambientais. Na verdade, né, o termo fixar o homem no campo, a juventude rural no campo, é um termo desatualizado. O que nós queremos é criar oportunidades para os jovens, para que eles sejam protagonistas de seus destinos, ou seja, cabe a eles a opção. Nós não queremos que os jovens rurais migrem por falta de opção e qualificação, né? Este é o jogo, é assim, ou seja, isso é a cidadania na essência, as pessoas serem livres e terem oportunidades para decidir o destino. Nós não queremos ser omissos e deixar essa juventude migrar para o urbano sem criarmos oportunidades para eles. E esse é o foco do programa de valorização da juventude rural da Secretaria de Estado da Agricultura. Até porque pode ser a partir dos jovens, né, dessas pessoas que estão nascendo agora, produzir de uma outra forma, né, um outro conceito, muito diferente daquele que o Brasil, o mundo já vinha adotando, né, que é a questão da produção em massa, sem olhar o meio ambiente, sem olhar as questões sociais e todo o resto. Exatamente, é uma questão de conceito, né? Não é basicamente uma questão tecnológica de produzir, mas é produzir dentro de um conceito, né, que tenha, assim, produtos para o mercado, mas que preserve o homem, que preserve a natureza, enfim, crie relações sociais com a comunidade. Isso está acontecendo. Nós temos uma linha que chama Pronaf Jovem, né, e alunos que formam nesses cursos, né,
da Juventude Rural, do nosso programa, eles têm a opção de financiar o trabalho, porque há um trabalho de conclusão de curso, um trabalho para a comunidade ou para a própria propriedade dele. Então tem o financiamento, tem o crédito e ele aplica na prática, na essência o que aprendeu. Né? Por exemplo, 7 jovens, né, contraíram crédito rural, pegaram crédito para, digamos assim, fazer na prática o trabalho que foi aprovado lá no final do curso, isso em Rio Bananal. Mudando um pouquinho então de assunto, mas dentro da agricultura, claro, o Espírito Santo ele teve um período aí que mais produzia café, gado, e agora está se destacando aí em outras áreas também, né, secretário? Sim, o café continua sendo aquele produto que tem identidade com os capixabas. Nós capixabas nós gostamos de produzir café, fazemos isso muito bem. Hoje ainda 40% da renda rural do Espírito Santo, né, vem do café. O café, nos seus 2 tipos, nas suas 2 espécies, né, arábica, que é produzido nas regiões mais altas, e conilon nas regiões mais baixas e quentes, né? O café está em todos os municípios capixabas, né? Todos, com exceção de Vitória, que não tem área rural. Mas nós temos muitas expressões. Quer dizer, além do café, em que o Espírito Santo é o maior produtor nacional de café, conilon, e o segundo maior produtor dos cafés como um todo, né, nós somos aí o segundo maior produtor e o maior exportador de mamão, papaya do Brasil. O Espírito Santo também é o 4º produtor de seringueira do Brasil. O Espírito Santo produz por dia, né, cerca de 1.400.000 litros de leite. Né? O Espírito Santo é o segundo maior exportador de pimenta do Reino do Brasil. E se considerarmos nessa visão de agronegócio, de produtos, né, agroindustrializados, né, o Espírito Santo aqui, né, nós temos aqui a maior fábrica, né, exportadora do mundo de celulose e de fibras curtas, né, fibra que está aqui em nosso território. Nós temos assim muitas expressões. É o maior exportador também de arcos de violino, as pessoas não sabem, arco de violino é agronegócio. Né? É um produto de agronegócio, vem de uma madeira. O Espírito Santo é exportador, tem produção. Nós temos uma agricultura muito pujante. Comparando com o nosso estado, eu digo que a gente tem que comparar, a agricultura normalmente ela é comparada por espaços, né? Então o nosso estado, por exemplo, tem um pouquinho mais, quase a mesma coisa, só um pouquinho mais de área que o Rio de Janeiro. Mas nós exportamos em termos de produtos do agronegócio em relação ao Rio de Janeiro 13 vezes mais do que o Rio de Janeiro, né? Minas Gerais, por exemplo, tem uma área geográfica 11 vezes maior que o Espírito Santo. Não é só produz o dobro do que o Espírito Santo produz. Só para você ver essa ocupação que nós temos aqui com muitas atividades. O Espírito Santo realmente é um exemplo para o Brasil. Tem uma agricultura diversificada. Nós temos aqui talvez a melhor síntese do quadro natural do Brasil. Nós temos regiões mais quentes, mais frias, mais secas, mais chuvosas, né? Com isso, o que acontece? Nós temos clima e condições do quadro natural para produzir todas as frutas. Nós produzimos as frutas que os europeus produzem, frutas de clima temperado. Produzimos também todas as frutas de clima, digamos, tropical, né? Temos os 2 tipos de café, né? Temos uma agricultura, digamos assim, com muitas expressões. Eu sempre falo com os meus colegas de outros países, né, que trabalham com o agronegócio, que se tiverem pouco tempo para conhecer a agricultura brasileira, vem no Espírito Santo, que num espaço muito pequenininho, né, espaço aí de 400 quilômetros de extensão por 100 e poucos quilômetros de largura, essa é mais ou menos a área do nosso estado, a gente tem aqui quase todo o Brasil aqui dentro em termos de agronegócio, e quase todos os povos também, né, com exceção dos japoneses, nós temos aqui, né, os italianos, os alemães, os pomeranos, os suíços, os austríacos, os libaneses, os portugueses, os africanos, né, que colonizaram o Brasil aqui dentro também. Então eu digo, sem sombra de errar, a agricultura e seus negócios associados aqui no Espírito Santo, né, é realmente muito importante. Não somente para os aspectos econômicos, mas para os aspectos culturais e sociais, enfim, que são importantes nessa relação de desenvolvimento a partir da agricultura. Falando em desenvolvimento, né, a partir da agricultura, a gente não tem como deixar de mencionar também o PDAG, que foi lançado há alguns anos, depois veio o novo PDAG, todo aquele planejamento de investimento e ações para a agricultura aqui do Espírito Santo. Dentro daquele planejamento, Enio, existem algumas questões que podem ser melhoradas ou questões que já foram resolvidas, alguns projetos que estão em andamento. Qual o atual
balanço que o senhor faz com relação a essa proposta do novo PDAG? O PDAG, né, o novo PDAG, é o nosso marco orientador. Começou lá em 2003, depois foi revisado e lançado em 2007, agora por ocasião do planejamento estratégico do governo, criamos, né, algumas estratégias para acelerar a implementação. Importante registrar que o PDAG não é um plano de governo para a agricultura, né? Ele foi conduzido, digamos, elaborado com a participação dos diversos elos da cadeia produtiva e com todas as representações. Eu digo que nós avançamos muito, né? Hoje nós temos uma política organizada para a agricultura no Estado, inclusive sendo copiada por outros estados. Eu digo que no campo da cafeicultura, por exemplo, todas as ações estão caminhando, estamos renovando. Essa semana mesmo, né, estávamos lá no Noroeste Capixaba distribuindo mudas de variedades melhoradas para viverismo no Renovar Arábica. O Renovar Conilon continua de vento em popa, né? Os polos de fruticultura, né, que foi a primeira ideia lá atrás, hoje temos 11, vamos consolidar mais um polo, vamos lançar até o final do ano o polo de caju, também funcionando com mudas sendo distribuídas pelo governo, com subsidiados, com assistência técnica, com contratos entre indústria e produtores, dando confiabilidade. O balanço é muito significativo, o balanço é muito positivo do PDAG, por isso que ele continua sendo o nosso rumo. Agora em 2012, nós vamos fazer uma nova atualização, né? Porque o planejamento ele é feito para se avaliar e para se replanejar. É o nosso grande marco. Bom, Enio, a gente agradece então a participação do senhor aqui no nosso programa Assembleia do Campo, ok? Ok, nós que agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da agricultura. Ok, você venha sempre que puder. Obrigado. Encerramos aqui mais uma edição do programa Assembleia do Campo. A você que esteve conosco até agora, muito obrigada pela audiência, pela companhia de sempre e eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá!